tá reverberando aqui, né, Tiagão? Exatamente. Como a metodologia funciona na prática, cara. Eu acho que seria muito legal, Tiagão, você dar uma pincelada aqui sobre, cara, como traduzir. Eu tenho clareza no meu propósito, dos meus objetivos. Cara, como que eu vou traduzir isso em histórias engajantes, em narrativas bem amarradas? Como que eu posso contar essas histórias por meio de uma embalagem do meu produto, quem sabe? Por meio de uma experiência que eu proporciono. Como que faz Perfeito. Vamos lá. Outra hashtag fica a dica. Boa. Pessoal, para com esse negócio de que dor você resolve. Cara, que desejo você atende. Quem tem dor, cara... Eu falo em sala de aula que assim, o que é bom pra dor? Pô, bom pra dor é analgésico. Cara, quem tem dor quer se ver livre da dor. Quem tem desejo quer ver o desejo sendo realizado. Perfeito. Então, quando você vê um desejo querendo ser realizado, cara, como é que você vai se construir algo que dê condição de eu fazer esse desejo ser realizado? Aí começa o jogo da narrativa. Por quê? Porque você, tendo clareza desse objetivo, desse desejo que você quer realizar com aquela audiência, você vai usar as plataformas para construir uma história onde ele esteja participando disso. Ele se sinta um ator principal. Você vai falar, pô, Thiago, mas isso é muito difícil, é personalizar. Não. Todo ser humano tem desejos que são padrões. E aí a forma que você trabalha de massificado, personalizado. Tá. Então, se você, por exemplo, é um açougue, cara, quais são os desejos? Eu quero uma carne de qualidade, puxa, às vezes eu não sei fazer carne puxa, me ensinar a fazer carne é uma coisa legal. Então você tá lá na linha de frente, puxa, você tá construindo uma história. Vem cá, eu vou te dar essa picanha, mas essa picanha é um pouco mais cara, porém você tem que usar um fogo um pouco mais alto. Por quê? Porque a gordura, quando queima, ela permeia a carne e é isso que vai deixar ela mais macia. Então, ele é um jeito... Ou seja, você começa a criar uma história de processo de venda que o cara vai se sentindo envolvido. Cara, eu vou fazer o melhor churrasco da minha vida. Eu aprendi o detalhe disso daqui. Perfeito. Então, quando a gente está falando de storytelling no mundo do business, cara, como é que você está constantemente criando histórias e fazendo as pessoas participarem de histórias? Por quê? É isso que vai marcando emocionalmente dentro dela. O poder da história, Miguel, tá em criar uma memória afetiva. Tá. Você acabou de contar o caso do empreendedor, por quê? Porque criou uma memória afetiva em você. Falei, cara, que sacada, fez sentido, boa. Aquilo marcou você. Sim. E você reverbera isso reproduzindo. Então, eu acho que para a gente começar a pensar nisso, entenda que tudo é uma história. Tá. E as pessoas querem fazer parte dessa história. Perfeito. Na época pré-layoff, eu tenho um trabalho muito focado com a área de tecnologia por uma razão óbvia. Uhum. Os caras de tecnologia resolvem problemas que até Deus duvida e não sabe contar o que fazem. E aí... A linguagem, às vezes, que não conecta, né? Não, o cara chega numa apresentação de diretoria executiva com 60 slides, 5 minutos, 60 slides de 300 gráficos. Ninguém guarda mensagem nenhuma, ninguém entende o que os caras fazem. E como eles não contam com recorrência, todo mundo esquece do que a área de tecnologia desenvolveu e todo mundo se apropria do valor que a tecnologia gera. E ela mesma não se apropria disso. Entendi. E tecnologia vira custo. E não investimento em crescimento, em escala. Tá. Bom, por que eu estou contextualizando isso? Porque ao perceber, e como eu tive essa passagem por tecnologia, ao perceber que eu tinha uma oportunidade, eu comecei a ensinar os caras a mostrarem o que eles estavam fazendo. E como é que você cria, através de episódios, uma série que você vai poder contá-la de uma forma crescente, onde temporada a temporada, ou seja, quarter a quarter, ou ano a ano, eu vou evoluir nessa história. Perfeito. E aí eu trago um outro conceito, hashtag outra dica, galera. Boa. Que é a seguinte, não pense, vocês são novos, vocês não são da época da telenovela, né? Que telenovela fazia o seguinte, investia 8, 9 meses criando uma base de fãs, pegava isso e jogava no lixo. E aí, começava uma outra novela, com 0 de base de fãs. Como é que é o seriado? O seriado é temporada a temporada, ele vai construindo essa base de fãs e vai vendo como melhorar. E eu faço, né, esse paralelo do universo do business, porque o que torna um seriado com múltiplas temporadas? Grey's Anatomy está na 20ª temporada. Sim. O que torna, o que possibilita um seriado ter várias temporadas? Não ter cara, impressionante como fica, né? Cara, como isso reverbera até hoje. O que faz, então, Miguel, um seriado ter várias temporadas é fã. Porque o fã tá girando aquele consumo.
Quando o seriado começa a perder a base de fãs, é a hora que ele fala, cara, isso aqui não tá dando o que ele chama de audiência. Tá dando audiência, cara, vou encerrar o seriado. Aí eu pergunto pra você, o que faz um negócio ser perene? Ter várias temporadas? O que faz o negócio ser perene? Eu acho que é a lealdade das pessoas àquilo. E esse leal nós podemos chamar do quê? De fãs. Então o que faz o negócio ser perene é fã. Acabei de demonstrar que o mundo do business é igual a um seriado. Total. Que legal, Diegão. Faz muito sentido, cara. E aí eu fico com uma dúvida. Essa decisão de, pô, não tá tendo fã, vou mudar. Ela é uma decisão que em algum momento dá pra chegar nela, pô, estamos tentando aqui fazer um negócio, fazer um conteúdo diferente. Cara, não conseguimos construir uma base de fãs. Cara, vamos, cara, tentar outra coisa completamente diferente. Ou tem como qualquer narrativa dá pra você conseguir uma base de fãs, sabe? Existe fã pra tudo, sabe? A gente só precisa amarrar bem a história. Vamos lá. Vamos voltar a conceitos, né? O fã nasce da conexão emocional. Então, toda vez que você começa a criar uma conexão emocional com uma pessoa, ela começa a se tornar fã de você. Ela começa a se conectar emocionalmente. Essa conexão emocional é que dá essa possibilidade. Eu falo muito que hoje no mundo dos negócios as pessoas estão muito focadas nos modelos transacionais. Quanto eu vou vender, escala, growth market, tudo venda, tudo metrificado, resultado financeiro. Eu falo, isso vai ter uma hora que não vai dar mais certo. Por quê? Porque os modelos relacionais são os que viabilizam os modelos transacionais. Tá bom. E quando a gente está falando de relação, eu estou falando de construção de relação. Como eu construo relação com audiências? Para que isso aconteça, eu preciso ter em mente a minha capacidade de gerar conexão emocional. E aí eu posso dizer para você o seguinte, todo negócio pode ter fã? Sim, porque toda vez que você conseguir se conectar emocionalmente com alguma audiência, você vai ter fã. Você pode ter fã. Eu posso falar de negócios ruins que têm fãs. Por quê? Porque, cara, eles